Bom, Uruguai é um poema narrativo nos moldes das epopeias clássicas e foi escrito e publicado em 1769. O assunto principal é a guerra do exército luso-espanhol contra os índios das missões jesuíticas dos Sete Povos na região sul do Brasil. Eu sempre falo para vocês que uma obra literária só pode ser lida e analisada quando nós levamos em conta o seu contexto histórico sociocultural. No caso do Uruguai, nós temos uma narrativa que envolve fatos históricos importantes do Brasil colonial. Sendo assim, o conhecimento desse contexto histórico é imprescindível para entender o texto. Então vamos lá, vamos começar fazendo um panorama desse contexto. A região sul, no entanto, tinha uma ocupação muito pequena e muito irregular. Os limites territoriais entre a América Espanhola e a América Portuguesa eram motivo de permanentes conflitos e disputas. Em 1680, por exemplo, Portugal fundara a colônia de Sacramento, estrategicamente situada na margem esquerda do Rio da Prata, na frente de Buenos Aires. Essa colônia de Sacramento gerou muitos conflitos armados entre os espanhóis e os portugueses. Esses conflitos só foram resolvidos em 1750, com o famoso Tratado de Madrid. Por esse tratado, Portugal entregava Sacramento aos espanhóis e ficava com toda a região da margem esquerda do rio Uruguai, exatamente onde se situavam os Sete Povos das Missões. Perceba que, quando as fronteiras definitivas da América Espanhola e da América Portuguesa foram estabelecidas pelo Tratado de Madrid, em 1750, as ocupações jesuíticas já estavam consolidadas e eram muito prósperas. Então, nós precisamos entender também como estas ocupações surgiram e se consolidaram e o que levou ao conflito, que é o objeto da obra O Uruguai. A Companhia de Jesus foi criada em 1539, com a proposta de combater em nome da fé católica e espalhar o cristianismo mediante o ensino. Na América, os jesuítas se destacaram por sua habilidade de se aproximar dos índios e cativá-los para as causas religiosas. Com a sua catequese, os jesuítas influenciaram muito no modo de vida dos povos indígenas. Os jesuítas, com a ajuda dos indígenas, criaram dezenas de reduções, tanto na parte espanhola quanto na parte portuguesa da América do Sul. Reduções eram assentamentos populacionais com estrutura social e organização produtiva muito avançada para a época, nos moldes das principais cidades europeias. Havia, por exemplo, canalização de água, construção de grandes prédios para as igrejas, lavouras produtivas com armazéns de estocagem de alimentos, além da exploração da pecuária. E tudo isso em um sistema comunitário que melhorava muito as condições de vida dos povos indígenas. É certo que a submissão destes povos indígenas a viverem nessas reduções lhes custava a perda da sua cultura e de suas crenças originais. Mas, por outro lado, eles eram protegidos pelos jesuítas da escravização pelos bandeirantes. Essas reduções eram pensadas como verdadeiras cidades fortificadas, com um amplo sistema de defesa. Os bandeirantes precisavam de muito poder bélico para tentar escravizar os índios que ali viviam. Esses bandeirantes acabavam então optando por caçar os índios selvagens, não catequizados, que ainda viviam em aldeias desprotegidas. Durante décadas, estas reduções jesuíticas cresceram e prosperaram, tanto na parte espanhola quanto na parte portuguesa, e eram indiferentes aos conflitos e disputas territoriais dos dois impérios. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade dessas pequenas cidades, calcula-se que, em 1740,
havia uma população de cerca de 95 mil pessoas espalhadas pelas diversas reduções existentes. Isso pode parecer pouco hoje, mas a verdadeira dimensão se estabelece quando nós observamos que em 1780, portanto 4 décadas mais tarde, Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, tinha apenas 1.300 moradores.